Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o HGLG11, um dos fundos de galpões logísticos mais conhecidos da Bolsa de Valores e por muito tempo conhecido como um dos fundos mais seguros. Por quê? Porque a cota do HGLG11, na verdade, no início, lá, quando nós não tínhamos tantos investidores, ela custava acima de R$ 1.000, ou seja, era inacessível para a maioria da população. Ele fez um desdobramento para se tornar um fundo de base 100, ou seja, para que ele fosse acessível a uma parte do mercado. E mesmo com esse desdobramento, rapidamente a sua cotação subiu, ou seja, teve um acréscimo de quase 50%, ou seja, saltando para R$ 152,25. Ou seja, dificilmente você vê o HGLG11 abaixo dos R$ 140. O dividendo dele 9,39%, ou seja, um dividendo dentro da média do segmento de galpões logísticos. O grande problema é porque ele está bem abaixo da renda fixa. E o interessante é que ele não sobe. Por quê? Porque dificilmente você vai ver as cotas do HGLG11 cair, porque geralmente quem compra não vende. Como quem compra essas cotas não vendem, essas cotas muitas vezes elas ficam um pouco mais escassas. E mesmo em cenários de subida da Selic, onde nós teríamos uma grande oportunidade para comprar, essa oportunidade ela acontece, mas ela é pequena. Ele tem um desconto de 3%, mesmo em cenário de subida da Selic, enquanto seus principais concorrentes, XPLG, BTLG, vão caindo, dando uma boa oportunidade de compra e um dividendo acima de 10%. O HGLG isso não acontece. Tem uma liquidez de 7,84 milhões e se mantém positivo, ou seja, uma rentabilidade acima de 3%, certo? Basta nós observarmos o gráfico aqui dos últimos 5 anos e a gente consegue ver que dificilmente ele dá uma oportunidade, ou seja, ele cai. Então, nesse cenário que nós estamos agora do último ano, onde ele saiu da casa de R$ 160 e foi para a casa de R$ 151, é uma das primeiras vezes que ele dá oportunidade. Por quê? Em qualquer outro momento que você comprasse, imediatamente essa cota iria subir, ou seja, ela iria se valorizar. Tanto que se você estivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás, hoje você teria R$ 2.667,59 a mais, não 2.000, né? R$ 267,59 a mais, certo? Se nós descermos, ele é um fundo de tijolo, ou seja, ele possui imóveis. O segmento dele, ele aluga esses galpões logísticos para o segmento logístico, para o segmento da indústria. Tem um prazo de duração indeterminado, tem uma das taxas de administração menor do mercado para um fundo de tijolo, somente 0,6. Tem uma excelente vacância de 4,3, também muito baixa, e o número de cotistas, como nós já havíamos falado, mesmo sendo acima da casa de R$ 100, muitos investidores têm um HGLG11 como um dos fundos bases, ou seja, sólidos da sua carteira, o que faz com que ele tenha 492.952 cotistas, sendo negociadas em bolsa 32 milhões de cotas, seu valor patrimonial R$ 156,85, um dos maiores do mercado por cota, um valor patrimonial de 5,3 bilhões, e aqui talvez seja uma das principais reclamações dos investidores, é porque há um bom tempo o HGLG11 paga somente
R$ 1,10, ou seja, ele tem muita dificuldade aí para aumentar esse dividendo. A maior prova é que o dividendo atual é 9,39 e nos últimos 5 anos, com subidas, quedas e subida da Selic, ele pagou em média 9,28%, ou seja, o HGLG ele se mantém sempre com um dividendo ali na casa de 9%. Basta nós olharmos que, principalmente nos últimos 2 anos, ele acabou distribuindo um dividendo extraordinário uma única vez, que foi no meio do ano, ou seja, em junho de 2023, quando ele distribuiu R$ 1,50. Em todo o resto do período, ele distribuiu R$ 1,10, ou seja, quem compra HGLG11 compra já esperando R$ 1,10. HGLG11, que possui 16 imóveis em São Paulo, possui 4 imóveis em Minas Gerais, 3 imóveis no Rio de Janeiro, 2 imóveis em Pernambuco e 1 imóvel em Santa Catarina, certo? Com relação aos dividendos do ano de 2024, como nós podemos observar, está semelhante ao ano passado, sendo que a única exceção foi o mês de junho, sendo que no mês de junho ele pagou R$ 1,50 em 2023 e em 2024 ele pagou somente R$ 1,10, certo? O que faz com que nós já vamos percebendo que nós vamos receber o último dividendo agora em dezembro, que infelizmente ele vai pagar menos do que no ano passado, certo? Porque a oportunidade era que no meio do ano sair um dividendo extraordinário superior ao do ano passado. Infelizmente isso não aconteceu e dificilmente acontecerá diante da subida da Selic que aconteceu justamente no segundo semestre, certo? Se nós olharmos os últimos 5 anos e nós juntarmos todo o dividendo que foi pago, nós conseguimos observar que da pandemia até o ano de 2022 esse dividendo subiu, mas infelizmente nos anos seguintes o dividendo ele vem nitidamente caindo, ou seja, isso é um péssimo sinal, certo? Embora o dividendo esteja caindo, nós percebemos que as receitas com alocação subiram. Por exemplo, setembro foi 31,9 milhões, em agosto foi 29,5 milhões. Por que nós não temos os números de outubro e nem de novembro? Porque o relatório gerencial do HGLG11, infelizmente, ele não abriu em nenhuma das páginas, certo? Uma coisa que muitos investidores utilizam para justificar por que aportar atualmente no HGLG seria porque no HGLG11 você tem um rendimento que faz com que ele descole muito bem tanto do ganho de capital, ou seja, só com o ganho de capital você conseguiria bater tranquilamente o IFIX, como você conseguiria bater o CDI. Entretanto, o que acontece aqui? Você não está posicionado desde março de 2011. A maioria dos investidores de fundos imobiliários entraram depois da pandemia, eles não estão antes da pandemia. Então, provavelmente, o HGLG11 está perdendo para o CDI. E a maior prova é que nós vamos mostrar aqui no gráfico, certo? Voltando aqui para o gráfico, para mostrar o que vem acontecendo, se nós olharmos os últimos 2 anos, mostra nitidamente que o HGLG não ganha do CDI, ganha da inflação, perde para o IBOV em alguns momentos, e com relação ao IFIX, até mesmo o IFIX, muitas vezes ele acaba perdendo. Se nós olharmos os últimos 5 anos, nós conseguimos observar nitidamente que, pelo gráfico, a inflação conseguiu vencer o HGLG, como também o CDI conseguiu vencer o HGLG, ou seja, a maioria das pessoas que aportaram no HGLG11 estão perdendo para o CDI e, infelizmente, estão perdendo para a inflação. Claro que quando se coloca o dividendo, existe uma tendência
a passar em alguns momentos, mas infelizmente vem perdendo para o CDI, porque enquanto o CDI acumulou nos últimos 5 anos foi de 49,20%, a inflação foi 33,78%, o HGLG11 teve um acumulado de 27,04%. Então, muito cuidado com esse gráfico que muitas vezes é exposto para você que é investidor, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Certamente o HGLG ele é um excelente fundo, muito seguro aí, e ele está dando uma oportunidade de compra. Entretanto, não compre esperando receber mais dividendo ou ter uma grande valorização da cota no curto prazo, certo? Mas se você quiser investir a longo prazo, ele se mostra bastante interessante na oportunidade que ele está dando agora. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um abraço para todos vocês e quem não é seguidor aqui do canal, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.